Como é que é o dia-a-dia aqui? Lá está, disseste-me já que não estás aqui todos os dias, todo o dia. Como é que geres com outras atividades profissionais? Basicamente, eu trabalho como freelancer há vários anos, desde que entrei nesta área profissional. Eleven, na altura agora da Zone, foi o meu primeiro trabalho como comentador. Aí tinha uma carga de trabalho muito mais focada aqui, ou seja, 95% do meu trabalho era aqui e, portanto, eu vinha quase todos os dias ou muito perto disso e até às vezes fazer muitas coisas no mesmo dia. Hoje em dia, com o TSF também, com a Tribuna Expresso e os podcasts que vou tendo, acaba por ser mais disperso. Tenho mínimo 2 jogos por semana, eu diria, mais um podcast gravado à segunda-feira. Esses são, na base, vá lá, o, os meus serviços aqui. Nós recebemos uma agenda semanal, ou seja, todas as segundas-feiras, consoante a nossa disponibilidade. Vamos imaginar que eu não quero ou não posso trabalhar nesta semana. Eu digo que não posso e está tudo bem. Só não ganho dinheiro porque trabalho em função do. Ou melhor, ganho dinheiro em função do trabalho que entrego durante um mês. E, portanto, se eu disser que não posso ou não quero, ou porque tenho outra coisa, ou enfim, o que for, está tudo bem da parte deles, não há nenhum problema, só não ganham ao fim do mês. Portanto, eu é que escolho a minha disponibilidade, eles escolhem os jogos que eu faço. Por exemplo, hoje o Manchester City com o Aston Villa, na próxima semana Champions, embora não seja em direto, porque vai passar na Sport TV, mas Arsenal com o PSG. No fim de semana não vou ter, por exemplo, por opção minha, porque vou ao Liverpool ver o Liverpool com o Tottenham, mas basicamente sou eu próprio que defino a minha agenda. Eles definem que jogos em concreto é que vou ter, mais o podcast. Ok. O facto de teres uma agenda semanal consegue previamente fazer com que te organizes nesse sentido, para conseguir gerir tudo, tanto podcast como Sim, TSF, exatamente. aqui. O meu dia mais fixo é a segunda-feira. Na segunda-feira eu gravo os podcasts todos que tenho. Depois, durante os outros dias, vai sendo muito variável. Tenho um programa à quinta-feira à noite também. Por exemplo, este ano fiz poucas vezes Liga Europa, porque como tenho esse programa, acaba por não dar para fazer as duas coisas ao mesmo Certo. tempo. E a quinta-feira também ficou um bocadinho mais fechada. Depois vou gerindo entre a TSF, que é marcada com mais antecedência. A TSF normalmente é 2 semanas, 3 semanas. Por exemplo, já sei que vou fazer o Benfica Sporting, que é dia 11 de maio, se não me engano. Portanto, é daqui a 3 semanas, acho eu. Ok. Por isso, vamos imaginar, nessa semana, aqui a da Zone vai-me perguntar quais são as tuas disponibilidades e eu digo 11 de maio, não posso, tenho o Benfica Sporting e vamos gerindo em função disso. Basicamente é semana a semana, com talvez a exceção do TSF, que é um bocadinho mais para a frente. A nível de carga horária, o que é que consideras ser mais exigente? O que é que te leva mais tempo? Eu acho que nesta profissão o mais exigente não é bem a carga, até porque muitas vezes não levo como trabalho. Ou seja, para mim comentar um jogo muitas vezes é um prazer e não um trabalho. Embora, claro, muitas vezes não te apeteça ou querias descansar, enfim, o que fosse. Eu acho que o mais exigente é muitas vezes A teres, preparação? nem a preparação que eu ia dizer, é a dificuldade de teres vida social, horários mais estabelecidos. Por exemplo, vamos imaginar um amigo teu faz anos, vamos imaginar, e tu não podes porque tens um jogo ou qualquer coisa. É essa parte de, se calhar, abdicares de alguns planos sociais ou familiares, depende, para teres esta profissão. Mas acho que no balanço há muito mais coisas positivas do que coisas negativas. Aí, se calhar, é a comparação um bocadinho com o jogador de futebol, não comparando a profissão em si, mas obriga a abdicar de algumas coisas que numa profissão normal de 8 às 6 ou 9 às 6, normalmente não abdicas. Lá está, o facto de ter sacrifícios e não ter o horário certo todas as Exatamente. É semanas. mais imprevisível e, Não é um 9 às 5, por digamos assim. exemplo, imagina a tua mãe ou a tua família ou o que for convida para jantar ou a tua namorada e tu não sabes necessariamente se aquele dia dá. Enfim, é uma coisa um bocado mais aberta que se não conseguires gerir bem essas expectativas e os ânimos à volta pode ser mais complicado, mas como já faço também há 6 anos, até mais do que 6 anos, já criei também alguma estabilidade e as pessoas já sabem como é que funciona. Sim. O facto da experiência que já tens, ou o tempo que já trabalhas nesta área, como é que te preparas? Aliás, como é que sentes a diferença de preparação que tinhas no início para o trabalho que ias fazer para hoje em dia? Ao início eu tinha, como disse, muito mais jogos e mais jogos de diversidade, ou seja, eu tanto fazia a segunda Bundesliga, ou a Liga Espanhola, ou a Liga Francesa, ou a Liga Alemã, ou a Youth League. Hoje em dia isso já não me acontece, até por um estatuto que consegui alcançar. Normalmente os jogos que me calham são jogos grandes ou de equipas mais conhecidas e, portanto, acaba por ficar mais fácil
fazer o City, ou fazer o Arsenal, ou fazer o Barcelona. São equipas que tu já acompanhas muito e há muitos anos, e então é muito fácil muitas vezes Não é preparar-te. necessário tanto estudo, Não é porque lá necessário, está. até porque se calhar fizeste o último jogo ou os últimos 2 jogos e, portanto, já tens essa informação acumulada ao longo da temporada. Eu acho que, nesta altura, o principal foco da minha temporada em termos de preparação é ali a pré-época e os primeiros 4, 5 jogos do campeonato, porque sei lá, treinadores entraram, os jogadores trocaram, as equipas podem mudar alguma coisa em termos táticos, por exemplo, e aí tu estás a assimilar. Mas depois dessas 5, 6 jornadas já vais conhecendo e, como te disse, os meus jogos é o City, o Arsenal, normalmente é City, Arsenal, United, não foge muito isto, Premier League. Liverpool, quase só Premier League, maioritariamente Premier League. O Champions. O facto de acompanhares até por amor ao desporto faz com que saibas isso. Sim, eu acho que o meu mote, ou a forma como penso o trabalho, é eu se calhar já estaria a ver este jogo, mesmo que não estivesse aqui a fazê-lo. E esta é uma boa forma de tu encarares a tua profissão, neste caso, porque se já estarias em casa a vê-lo por gosto, então aqui ainda melhor, porque estás a ser pago, estás a poder crescer com uma coisa que tu já gostavas e que se calhar já ias fazer, simplesmente agora é o teu trabalho. Portanto, é um 2 em 1 que vale muito a pena, no meu caso. O que é que te fez inicialmente optar por este ramo profissional? Eu gostava muito de comentário e de ouvir os comentadores e, claro, por ver muito futebol acabava por ouvir muita coisa. Mas não queria necessariamente aos 12, 13, 14 anos ser comentador. Foi uma coisa, se calhar ali aos 15, 16 é que surgiu. Eu queria ser mais jornalista, mais se calhar no sossego, porque eu era muito tímido e então queria uma coisa mais calma, menos holofotes. E foi a forma que eu pensei na altura, quando tinha 12 ou 13 anos, que podia ser mais fácil para chegar ao futebol, porque também nunca quis ser treinador, enfim, já pensei em fazer parte de uma estrutura, e isto está nos planos, mas mais numa área de direção desportiva ou de scouting, não como treinador. E então, na altura, o caminho que eu achei mais interessante seria tirar um curso em jornalismo que me permitisse trabalhar com futebol via jornalismo. Depois, ali aos 15, 16, comecei a escrever em muitos blogs, mais tarde Twitter, e o Twitter abriu muitas portas porque conheci muitas pessoas, ou muitas pessoas também me conheceram a mim, e isso acabou por possibilitar que surgisse o bichinho do comentário e até a oportunidade de fazer o comentário. Depois aí eu digo que tive alguma sorte, e é verdade, porque a Eleven era um canal novo, e sendo um canal novo estava a fazer uma espécie de casting, vamos pôr assim, e fazendo um casting houve uma porta aberta que não existiria se fosse agora, ou se fosse para a Sport TV, se fores bater à porta da Sport TV, não te vão abrir a porta simplesmente. Naquela altura, como eles estavam um bocadinho mais à procura e a fazer o tal casting para comentadores e para narradores, consegui entrar e fiquei. O facto de também estarmos numa altura com o crescimento das plataformas digitais, das redes sociais, em que cada pessoa tem fácil acesso a transmitir a sua opinião, pode, e no teu caso foi uma porta para começares a realizar o teu trabalho, não é? Através dos blogs. Foi, sem dúvida. E a ser um cartão de visita para te apresentares para a Eleven, por exemplo. Sem dúvida. E apanhas uma fase ali de transição, porque houve ali uns 7, 8 anos em que o que batia eram os blogs. A malta escrevia nos blogs e tinha chat nos blogs e partilhava ali uma série de ideias e de comentários e etc. Depois, os blogs morreram um bocadinho, ou tornaram-se menos fortes com as redes sociais de simples acesso, o YouTube, Instagram. o TikTok, o Twitter, o Instagram, onde tu podes pôr logo o conteúdo e é mais instantâneo. E aí os criadores de conteúdos começaram a ter uma plataforma de divulgação própria. E o Twitter, que na altura era muito bem aproveitado por analistas, por treinadores, muitos saíram do Twitter para clubes até, não apenas para o jornalismo. E então acabou por ser essa fase de transição que serviu para lançar a carreira, e hoje em dia continuo a usar o Twitter, já não da mesma forma, porque também não há tempo para tudo, mas continuo a gostar do Twitter, embora aquilo agora esteja um bocado mais agressivo. Lá está, porque as pessoas que inicialmente estavam no Twitter já também migraram para outras plataformas. Muitas delas ou migraram, ou estão nos clubes e têm contratos e não podem expor-se, por isso acabaram por sair muitas pessoas do Twitter, outras não saíram, mas também se moderaram um bocado e ficamos assim. Lá está, tu tens vários, ao seres freelancer, tens diversidade de trabalhos, de projetos. Tens aqui DASM, tens podcast, tens TSF, projetos amplos e diferentes, ou seja, não tens uma rotina monótona. Não. Fazes tudo um pouco. O que é que te dá mais prazer realizar? Neste momento, e fiz 30 anos há pouco tempo, portanto estou aqui a cruzar as décadas,
eu dediquei muito tempo, dos 20 aos 30, em ter uma carreira, vamos por assim, ou seja, trabalhar o máximo que podia para conseguir entrar e estabelecer-me no meio. Vamos colocar as coisas assim. A partir de agora, eu quero focar mais em projetos pessoais e ter experiências, porque Portugal é um bocado pobre nesse sentido, porque se eu tivesse esta mesma profissão em Espanha, Inglaterra, Brasil, tu vais muito mais ao estádio, vais muito mais aos sítios. Aqui não tens essa hipótese, porque o país tem pouco investimento de um modo geral. E então, a partir dos últimos meses, e acho que será assim daqui para a frente, tenho-me focado mais em pensar em coisas que me podem servir também de experiências pessoais e de crescimento. Porque, como dizes, já tenho esta vida pensada, organizada de alguma forma, já fiz muita coisa dentro da profissão. Agora falta-te o resto que a profissão em si não te vai dar. Poderia dar, lá está, se fosse inglês ou se fosse espanhol, mas aqui tens que ir um bocado por ti e tentar encontrar essas oportunidades. Nos próximos tempos vou ao Liverpool, lá está a ver Liverpool, Tottenham. Vou a Munique no final do próximo mês ver a final da Champions. Algumas são experiências marcadas por mim, vá lá. Essa, por exemplo, é com uma marca, uma coisa que eu também tentarei explorar, porque lá está, se aqui as plataformas holísticas, vamos por assim, não te podem oferecer isso, tens que tentar por outras vias, criar projetos e vender, este tipo de coisas. Tenho também no pensamento um Patreon, que não sei ainda se vai avançar ou não, mas lá está, reforçar a tua marca própria, oferecer conteúdos exclusivos às pessoas que te seguem, por um valor simbólico, mas que te possa permitir também criar esses conteúdos. Acho que pode ser esse um bocadinho o futuro, ou seja, já criei um bocadinho a minha marca e o meu registro, e as pessoas conhecem, há quem goste e quem não goste, como é óbvio, mas as que gostam, se calhar também sentem falta de ter uma interação ou algo mais exclusivo, e é por aí que estou a tentar crescer e pensar novos projetos. Até porque ao criar projetos pessoais próprios teus, permite ter mais amplitude, mais poder de decisão para decidir o que queres fazer exatamente. Não és comandado por um canal ou por é isso. Aqui estás muito sujeito. Atenção, eu gosto muito do que faço, não longe disso, mas estás sujeito ao jogo que te marcam, ao horário, ou, enfim, o que quer que seja. E não tens necessariamente aquelas experiências que outras pessoas, repito, de outros países podem ter. E acho que com a profissão que eu tenho já devia ter ido a mais estádios, já devia ter ido a mais jogos, a mais finais, a mais momentos. Okay. E é um bocadinho isso. Até na questão de realização pessoal, lá está. Exatamente, é mais por realização pessoal. Claro, poderei ganhar coisas para o trabalho até, ou fazer reportagem, fazer o que quer que seja, mas é mais numa de realização pessoal, porque se não for agora, depois pode vai ser mais difícil talvez no futuro. Também estiveste presente no Europeu no último verão? Tive, exatamente, e foi a primeira vez que eu fui ao estrangeiro com alguém, ou alguma marca, nesse caso, porque foi com a Solverde, e se calhar também despertou, não é despertou porque já existia, mas reforçou o bichinho de estar mais nos sítios e de fazer mais coisas. Eu vejo muitos jogos em Portugal, na TSF, praticamente todos os derbys, não os do Dragão, mas do Sul, Benfica Sporting e Sporting Benfica, finais da Taça, mas Portugal é ótimo, obviamente, mas depois queres sempre experimentar ali mais alguma coisa. Outros jogos, até porque lá está em campeonatos como o espanhol, o inglês, tens muito mais frequentemente muito maiores jogos. Este vai ser o primeiro jogo da Premier League que eu vou ver, e trabalho na Premier League há 3 anos, portanto dá para perceber. O primeiro jogo ao vivo? Ao vivo da Premier League. Já vi de Espanha, em vários estádios, já vi... O Real Madrid-Barcelona? Na Alemanha, não vi Real Madrid-Barcelona. Fui a Camp Nou, fui ao Benito Villamarín, fui ao do Celta de Vigo também. Okay. Mas na Premier League, por acaso, não... Bundesliga também, não? Fui a estádios da Alemanha, mas não fui ver Bundesliga, fui ver o europeu. Fui a Dortmund e ao estádio do Schalke também. Lá está. Consegues, por exemplo, pegando nas experiências pessoais, descrever como é que foi o europeu, ao vivo? O dia do Portugal-Turquia foi uma coisa louca mesmo. Acho que foi incrível. Porque, primeiro, era um estádio que eu queria muito conhecer, o estádio do Dortmund. E tem uma capacidade de ver o jogo. Ou seja, vejo muito bem o jogo e a acústica também é muito boa. O Signal Iduna Park. O Signal Iduna Park, exatamente. Ainda por cima, acabou por ser giro, porque, além de Portugal ter conseguido ganhar, ele estava talvez 15 mil portugueses contra 50 ou 60 mil turcos, e portanto os portugueses gostam muito desta de somos pequenos e vamos fazer mais barulho. E os adeptos turcos são muito efusivos. São muito efusivos, certo. E jogavam em casa, e portanto acabou por ser um grande dia, e ali alguma malta também nos conheceu, e foi interessante, e tivemos um dia espetacular. E portanto também foi o meu primeiro europeu, nunca tinha visto nenhum europeu, e também não vi um mundial.
Por isso era um dos objetivos que queria fazer um check e conseguir O nesse dia. Portugal-Turquia foi o jogo que garantiu a qualificação para os oitavos. Foi. Foi o segundo, O último segundo jogo jogo. com a Geórgia também fui ver, já foi ali meio rodar a equipa. Tiveste nas eliminatórias também? Não, só esses 2 jogos. Ok. Portugal-Turquia e depois o Portugal-Geórgia. A nível de experiência pessoal, ao vivo, foi a melhor que a profissão te trouxe até ao dia de hoje? Sem dúvida, escolheria claramente esse jogo. Ao vivo foi claramente o melhor jogo. Depois já tive grandes noites europeias. Esta época, por exemplo, o Benfica-Barcelona, o Benfica-PSG, que também estava um ambiente Há 2 anos, sim. incrível. Do Sporting, por acaso não estive neste jogo com o City, mas estive noutros, com o Dortmund, por exemplo, que o Sporting ganhou, ou com o Tottenham. Enfim, noites europeias em Portugal já tenho boas histórias para contar. Agora, é incomparável tu ires ao estrangeiro e a um europeu, que são provas que eu gosto muito, quer europeus, quer mundiais. Acho que toda a gente que gosta de futebol gosta, e portanto foi inesquecível. Também tens no futuro o objetivo de estar presente em Mundial, final de Liga dos Campeões, ao vivo? Sim, final de Liga dos Campeões também nunca fui, vai ser a primeira esta. E acho que vai ser uma grande final, independentemente Das equipas que lá chegarem. Por isso, toda a experiência vai ser, de certeza, muito boa. Este fim de semana é possível que o Liverpool seja campeão, portanto, também vai ser uma coisa para lembrar. E Anfield, é obviamente um estádio que toda a gente quer ir. E foi até uma coisa de última hora que surgiu, porque os bilhetes estavam esgotados e vamos por contacto direto, portanto, é assim uma coisa mais não pensada, uma coisa impulsiva que surgiu e, portanto, é sem preparação, vá, e ainda fica mais entusiasmante, se quiseres. Portanto, no próximo mês estas duas vão ser ótimas. Depois, o próximo Mundial não é fácil, porque é Estados Unidos e México. Vamos ver o que é que surge. Mas depois os próximos, tens o Mundial em Portugal, 2030, um europeu em Inglaterra, que também pode dar o para de Inglaterra ir. será o 2028 ou 2028 em Inglaterra. Okay. Mundial de Clubes, lá está, também é complicado por ser nos Estados Unidos, mas é uma aqui porta ainda em aberto. Provavelmente vou comentar muitos jogos aqui, na DAZN, que vai ter os direitos da prova, mas ir lá acho difícil. Certo. Também os patrocínios, as parcerias são uma boa oportunidade para viver estas experiências, não é? Lá está no europeu com a Sol Verde. Eu acho que chegando ao patamar já de conhecimento e de credibilidade que tu consegues ter, é mais provável que uma marca invista em ti do que propriamente aqui uma plataforma jornalística, vamos chamar assim. Depois, eu se calhar, durante muitos anos, foquei-me muito no Twitter e, não digo que desprezei, mas não apreciei tanto no Instagram ou no TikTok, por exemplo, porque o mais vendável são plataformas com imagem, obviamente. O Instagram, o TikTok. O Twitter foi super importante naquela altura, mas não digo ninguém, mas não é tão fácil vender, estamos por assim, no Twitter. É muito mais pelo Instagram ou pelo TikTok. TikTok eu praticamente não uso e o Instagram uso, mas uso de uma forma mais ou menos normal, não faço de influencer, longe disso. Mas lá está, também na altura o Twitter estava mais em altas e o TikTok e o Instagram acabaram por crescer mais nos últimos anos. Estava, e além disso, eu queria vender-me pelo meu conteúdo, não era pela minha imagem, nem pelas minhas experiências. Eu queria vender o meu conteúdo e serviu para isso, obviamente. As tuas opiniões, lá está. Exatamente. Era como comentador, não era mais do que isso. Que conselho é que dás hoje em dia, tendo em conta as alterações que estão a ver nos últimos anos, para quem está a tentar criar o seu nome, pronto, o seu legado, assim dizendo, nesta área? Primeira coisa é não ter medo de dar opinião. Eu vejo muita gente que tem blogs ou páginas com nomes, mas depois não se sabe quem é a página. E isto não te está a vender, porque, obviamente, cada pessoa tem os seus timings. Há pessoas com mais vergonha, pessoas com menos vergonha, obviamente. Agora, em algum momento, tu vais ter que dar a tua cara, porque ninguém te vai contratar do modo invisível, digamos assim. Ou seja, eu empresa X, vou contratar-te porque o João ou o Manel ou alguém pode dar isto. Ele já faz isto e eu vou buscá-lo para fazer isto ou parecido na minha empresa ou no meu canal. Acho que as pessoas têm de pensar que quando criam um projeto, seja um Instagram, um YouTube, o que for, um podcast também, tem que estar sempre presente o nome, a identidade da pessoa. Hoje em dia eu acho que é perder tempo tu seres tímido ao ponto de te esconderes. Claro que a internet às vezes pode trazer dissabores, lá está. Trazer opiniões mais duras, mas enfim, se queres viver na internet, terás sempre de passar por isso. Obviamente tens de ter algum estofo, não vou dizer o contrário, mas
faz parte. É um bocadinho por aí. Se queres chegar a um sítio, tens que fazer um processo e acaba por ser por aí. Esse é o primeiro conselho, é não ter medo. Atenção, não estou a obrigar ninguém a tirar-se de cabeça. Claro que se não estiveres preparado, vai e espera e tu é que decides. Mas acho que é perda de tempo se tu tiveres, por exemplo, um blog ou uma página durante 5 anos, que és o bola ao ar, vamos imaginar, mas depois eu quero saber quem tu és e não sei. E isto pode levar-te a perder tempo. Esse é o primeiro conselho. O segundo é, obviamente, teres algum tipo de plataforma. É muito difícil tu vingares hoje em dia sem teres um espaço teu. Pode ser partilhado, atenção. Pode ser um Lá está podcast, um podcast. um YouTube. Enfim, coletivo. não há necessariamente um caminho certo. Tens é de existir. E as pessoas dão muita atenção a isso. Sem desprezar o conteúdo, porque hoje em dia também toda a gente, não digo toda a gente, mas há muitos projetos, muitas páginas, muito de tudo, e se o teu conteúdo for igual aos outros, obviamente também acabas por não destacar. O peso dos seguidores, obviamente, muitas vezes importa, porque quem está a contratar não vai analisar tudo. Vai pelo caminho mais fácil muitas vezes. Quer ver os números. É por aí que, se tu tens 50 ou 60 mil seguidores, dás-me imediatamente, ou acham eles que dá, este transporte de seguidores para a minha página ou para o meu canal. E é um bocado por... Qual foi a história mais engraçada e inusitada que já viveste até agora? Eu guardo uma história muito interessante, ou muito engraçada, porque nós somos de Portugal, e Portugal é um país de futebol, e praticamente toda a gente vê futebol ou vai ao estádio. Populista. E uma vez fui ao Cazaquistão fazer um jogo do Sporting, em trabalho, à Astana Sporting. E o Cazaquistão não é propriamente um país de futebol, não é a primeira modalidade, acho que é o hóquei no gelo, se não me engano. E o estádio estava cheio, mas são pessoas que claramente não sabem ver futebol como tu vês. Por exemplo, a equipa passava do meio campo e batiam palmas e gritavam. Uma coisa mais inocente, de ver o jogo. E depois, no pós-jogo, estávamos nós na sala de imprensa, a escrever, acho eu, e aparece uma criança que, não sei se era filha de alguém, e pediu um autógrafo. E eu, porquê é que me estás a pedir um autógrafo? Eu na altura, nem jornalista, era jornalista, mas não era sequer conhecido. Uma criança do Cazaquistão que te pede um autógrafo e que tu ficas, porquê é que me estás a pedir um autógrafo? Porque para aquela criança que nunca vê futebol de topo, vamos por assim, só a simples experiência de estar num estádio de futebol já é motivo de sacar um autógrafo de uma pessoa desconhecida, e eles são meio asiáticos, portanto, tu és diferente deles. Portanto, terem pedido um autógrafo quando eu tinha para aí 21 anos ou uma coisa qualquer, foi muito fora da caixa, não estava nada à espera. Acabaste por dar o autógrafo. Dei o autógrafo, não sei se ela ficou contente ou não, a criança, mas eu dei o autógrafo. História assim, engraçado. Foi engraçado. A nível de gratificação pessoal, qual foi, não digo a experiência, porque lá está, foi europeu, já falámos sobre isto, mas o jogo que conseguiste transportar mais emoção que estavas a realizar? Isto funciona em dupla. Eu sou comentador, Sim. temos sempre um narrador. Eu acho que o melhor jogo que eu fiz e que vivi, ou seja, junto o lado técnico da coisa e o lado da experiência, foi o Liverpool-Barcelona. O Barça tinha ganhado 3-0 e o Liverpool ganhou 4-0. E acho que foi o melhor trabalho de comentário que eu já fiz. Obviamente o jogo também ajudou. Foi um jogo de grande ambiente, estádio ao rubro, mas o trabalho foi com o José Pedro Pinto, esse jogo. Acho que foi impecável. Eu já ouvi o jogo depois, não tenho nada que eu fizesse diferente, e acontece sempre. Tu, olha, se calhar aqui devia ter dito mais assim, ou com mais entusiasmo, ou com menos entusiasmo, ou uma expressão qualquer diferente. Aquele jogo eu não me dava nada. É o meu jogo top 1. Lá está, também acaba por ser muito natural a reação, as emoções. Sim, vezes... porque, claro, tens sempre a tua preparação, mas foi um bocadinho de espontaneidade também, de viveres o jogo, e é o jogo que eu colocaria no meu top. E já foi em 2018 ou 19. Acho que foi 19, 18, 19. Portanto, foi em 2019, já foi há 6 anos, e ainda é o meu principal jogo, é o jogo que eu escolheria. Além disso, houve em 2017 o Barcelona-PSG, que o Barcelona virou 6-1. Eu só entrei em 2018, portanto esse ok. Na Eleven, na altura. Sim, 2018. Antes da Eleven, trabalhavas só ao partir de blogs? Eu acabei a faculdade, estive 3 ou 4 meses a enrolar, não é enrolar, ia procurando coisas, mas... A pensar o que fazer. Sim, não tinha muitas hipóteses, e então acabei por me dedicar um pouco a isso. Não era bem uma opção, ou seja, essa parte era uma opção, mas claro que queria um estágio, um trabalho, ou o que fosse, e acabei por não encontrar exatamente o que queria, mas depois surgiu isto, e
e foi numa boa altura porque ainda não tinha nada fechado ou pensado a longo prazo. Pensando assim na parte académica, vá, onde tudo começou mais. Pronto, lá está. É preciso a formação para te aceitarem nestes órgãos, não é? Ou não? Não. É mais fácil tu ser jornalista e ter experiências de escrita ou de... Carteira de jornalista? Não tens. Porque eu não faço trabalho jornalístico. Eu tirei o curso em jornalismo, mas eu não faço trabalho jornalístico. É comentário. Comentador Comentário e não... análise. Ok. Pensei que exigia uma formação. Não. Para tu trabalhares em redação, sim. Muitas vezes, ou em quase todo o lado, exigem-te uma carteira. Ou seja, para tu seres repórter, apresentares, normalmente há essa exigência. Aqui funciona mais com a tua opinião, com o teu conhecimento, e por isso não tens qualquer exigência de carteira. Claro que o curso mais normal, e se for ver as pessoas que estão aqui, a maior parte delas vem do jornalismo. Comunicação social. Sim, seja da rádio, seja da televisão, mas 90% das pessoas vêm da comunicação. É o caminho mais direto, mais óbvio. Não é obrigatório, mas é o caminho mais óbvio. Ok. Tu, por exemplo, a nível de estágio de licenciatura, fizeste algo ligado a jornalismo desportivo? Não fiz nenhum estágio. Os meus estágios foram os tais blogs, sites. Ok. Estive no Bola na Rede, não sei se vocês conhecem. Sim. No Bola Visão na de Rede, mercado, não? Acho também que... estive no Visão Mercado há, sei lá, 12 Sim, ou eu 13 anos, lembro-me muito de no ter início. Muito no início. Quando o Visão Mercado era uma coisa absurda em Portugal. Hoje em dia já não é tanto, porque os blogs também já morreram um pouco. morreram há vários anos, mas na altura toda a gente lia o Visão Mercado, há 10 ou 12 anos. E então aquilo era uma boa porta, um site que te dava para tu experimentares também, analisares, escrevias tudo e mais alguma coisa, tinhas um compromisso que não era bem por dinheiro, porque aquilo era um pagamento residual, não ganhavas praticamente nada ali, era um compromisso que tu assumiste e que ias respeitando, vá. Depois, onde eu aprendi mais, em termos de local, foi o Bola na Rede, porque no Bola na Rede foi a minha primeira conferência de imprensa, fiz a minha primeira crónica de jogo em estádio, fazia futsal, de vez em quando, as finais Final Four da UEFA Futsal Cup, e muitas vezes era ali no pavilhão de Odivelas. Pronto, foi aí, foi no Bola na Rede. Lembro-me de um Belenenses-Fiorentina para a Liga Europa. Belenenses-Fiorentina. Belenenses-Fiorentina para a Liga Europa. Era o Paulo Sousa, o treinador da Fiorentina. Fiz uma pergunta ao Paulo Sousa. Ia ao Estoril, às vezes, ver o Estoril, Moreirense. Ou seja, foi o primeiro sítio onde eu ia a estádios e onde ia a conferências de imprensa e onde escrevia crónicas. O Visão Mercado foi, obviamente, de longo prazo, aí 3 anos ou 2 anos. O Bola na Rede não foi tanto tempo, acho eu, mas foi mais de local e acabou por ser bom para te soltares um bocado e perceberes como é que isto funciona. Ok. Até hoje, qual consideras ser a maior aprendizagem, selecionando uma que tiveste com isto? A maior aprendizagem, eu vou mais atrás, até à faculdade, e depois eu guardei muito isso nos anos seguintes. Porque eu já não lembro quem é que disse exatamente, mas um jornalista de rádio, eu acho que não era de rádio, era de guerra, um jornalista, esteve em palcos de guerra, algo deste género, foi dar uma palestra ou uma conferência, não me lembro, e ele diz que tu tens muita tendência de estar sempre à espera de evolução e de agora estou aqui, depois vou para ali, depois cresço para aqui, depois cresço para aqui. E tu não podes estar sempre a crescer. Há períodos em que estás simplesmente e tens de aprender a gerir esses momentos. Se calhar não viste nada de novo, mas estás bem, não precisas ter pressa. É um bocado de gerir isso. Ou seja, temos muita tentação de hoje estou aqui, amanhã tenho que estar aqui, depois tenho que estar aqui, depois tenho que estar aqui. Se calhar muita pressa às vezes e nem vives bem, nem aproveitas bem. E é um bocado de dosear isso, perceber, ok, estamos aqui, se calhar não viste evolução, mas está-se sempre a evoluir. Se não for de um dia para o outro, é de um ano para o outro. E é teres um bocado de calma nessas coisas, porque a evolução não é assim. Às vezes é assim, depois... Se calhar... Saber também desfrutar mais do processo. É exatamente isso. Olhar mais para as coisas boas, ou não necessariamente para as coisas boas, mas estar tranquilo porque as coisas vão-te chegar. Se tu estiveres focado e tiveres essa continuar a trabalhar, também valorizar onde é que já estás hoje em dia. É isso, é valorizar o que já foi feito e o que já alcançaste e não estar sempre numa ânsia de querer fazer mais. E claro, é bom ter objetivos, mas saber equilibrar tudo. Saber equilibrar isso. Senão vai ser uma ansiedade muito grande, uma pressão, e não aproveitas onde estás hoje. É completamente isso. Isso foi um grande conselho na altura. Ou conseguiste aplicá-lo desde o início, vá. Às vezes tens fazem que, pois, já devia ter feito isto, ou já devia ter feito aquilo. Porque isto, quando tu estás, quando és freelancer e crias coisas,
tens sempre aquela vontade, devia criar mais, e devia fazer mais, e devia ter este projeto. Passas sempre por isso, mas tens que, lá está, tens que controlar, tens que ir equilibrando essas coisas. Tens o pensamento de, não digo necessariamente a curto prazo, mas deixar de ser freelancer e passar a ter um contrato? Nesta área não. O pensamento, e isto não há um objetivo fechado. Pode acontecer como pode não acontecer, é passar para um clube. Mas neste momento, com a vida que eu tenho, e é uma vida de que eu gosto, não vou aceitar ir para um clube para comer um pão com queijo ao fim de semana. E, como já fiz, eu treinei durante 2 anos. Aliás, treinei mais, mas primeiro na faculdade e Olivais e no Adsel. Não estiveste no Olivais e Moscavide? O Adsel é nos Olivais, mas não é Olivais e Moscavide, é outro. Ok. E tiveste a treinar a equipa universitária, não foi? Tive esta aqui, a de sub-17, depois estive na equipa da universidade. Primeiro futsal na ESC, mas ali por desporto, e depois no Isqueté, um bocadinho mais a sério, mas também sempre muito mais pelo convívio, pela brincadeira. Sim, eu gostava e gosto de treino, foi numa de experimentar, ter a experiência. Uma oportunidade também para soltar, não? Até... E fazer parte de um processo, lá está, é sempre bom, e até de liderança. Eu não era o treinador principal, era o segundo, mas deixei sempre essa parte de perceber como é que as pessoas funcionam, e acho que é sempre interessante. Agora, como te disse há bocado, eu não tenho nenhuma ambição de ser treinador principal. Já fiz scouting para o Brasil, para um clube do Brasileirão, durante 1 ano. Depois interrompi porque tinha muitas coisas. Agora, para fazer scouting, só faço se estiver a 100%, ou scouting ou direção desportiva, mas é o que disse, não vou aceitar ir ao CNS, ganhar 100 euros, não se justifica, tem que ser já um patamar. Tive uma abordagem há 2 anos, talvez, da Rússia, mas ir para a Rússia da Primeira Liga Russa. Da Primeira Liga Russa, mas também não é o meu plano nesta altura ir para a Rússia. E seria um trabalho que tinhas que fazer, pronto, presencialmente? Okay. Sim, aí no local, andar pela Rússia, eventualmente. Pois. Não avancei muito. É um plano demasiado fora, nesta altura. Portanto, eu estou aberto a isso, era algo que eu gostava de fazer, mas se não surgir nada interessante e que me preencha, não me vou atirar para o buraco só porque sim. É uma questão também muito de saber definir o que queres, prioridades. Se calhar daqui a, sei lá, 15 anos ou 20 anos, se eu já estiver farto disto e com uma vida muito boa, se calhar posso-me atirar um bocado sem rede, mas agora não faz nenhum sentido. Mas lá está, também nessa altura pode já ter estabilidade para arriscar mais. É isso. Nunca se sabe. Para já, estou bem, faço mais, seguramente, 4, 5, 6 anos disto, depois logo se vê, e pelo meio também não sei o que é que surge ou não. Conforme também as experiências que fores vivendo, como te fores sentindo com o que fazes no dia-a-dia. Sim, isto, lá está, como eu comecei muito novo, daqui a 3 anos faço 10 anos de profissão, por exemplo, não é? Ou seja, isto vai... Com 33, vá. Com 33 anos jovem, faço 10 anos disto, portanto já é muito. Claro que, obviamente, diverte-me fazer isto e não estou cansado, nem pouco mais ou menos, mas tenho sempre, ou posso ter aquela vontade de, por exemplo, estar no scouting de um clube, seja português ou não. Em Portugal às vezes é mais difícil porque isso é curioso, é também um reflexo se calhar do meio. Não do jornalismo, também acontece no jornalismo, mas se calhar do futebol. Eu falo mais com pessoas do scouting e diretores esportivos estrangeiros do que de Portugal. E isto eu acho também, se calhar, define-nos um bocado enquanto mentalidade. Somos pessoas sempre muito preocupadas e com medo que alguém nos passe. Acho que funcionamos um bocado assim. Generalizando, obviamente. Não fazendo tanto um espírito de entreajuda e... Exatamente, não és muito de partilha, nem de dar oportunidade, porque tens medo, que acho que funcionamos Notas uma grande diferença de comportamento nesta área, por exemplo, em outros campeonatos, em outros países? Totalmente. E se for preciso, alguém do Brasil ou da MLS, são campeonatos que agora contratam bastante em Portugal, ou têm sempre olho em Portugal. Arábia já entraste Arábia também, mas falam muito da MLS, por exemplo, o jogador português. Diz-me aí como é que está esse jogador, ou faz-me um relatório, ou... Pronto. E em Portugal há muito complexo, às vezes, em pedir ajuda, ou pedir sentimento de inferioridade. Pode ser isso. Não me preocupa, mas acho que dá que pensar. Por exemplo, um contrato na área de direção, de scouting, por exemplo, com... Diretor desportivo. Acho muito interessante planear. Por exemplo, Inglaterra, campeonato inglês, não? Acho ótimo. Espanhol. Mas não tendo essa experiência já, teria de ser sempre por uma liga alternativa. Ou então em Portugal. Mas em Portugal é aquilo que disse. Mas por isso eu tive a experiência no Brasil, com uma pessoa que conheci no Twitter, curiosamente. Essa pessoa, hoje em dia está no Flamengo.
portanto, saiu do Twitter para o Flamengo. Diretor? Não, faz parte da equipa de scouting do José Wolff. Okay. Ele é brasileiro, não é português sequer. Okay. Está no Flamengo, mas na altura, há 2 anos, estava no Coritiba, era um dos elementos do scouting do Coritiba, e contratou-me, eu era freelancer, não era do clube mesmo, mas contratou-me para ser freelancer e fazer relatórios da primeira e da segunda Liga Portuguesa, e foi esse o trabalho que fiz. Ok. Passando agora uma perspectiva mais pessoal sobre como vês o futebol em Portugal, como é que consideras que estamos, o nosso futebol, tanto em seleção como em campeonato, face... Pronto, analisando de forma individual e depois comparando com outros campeonatos. Por exemplo, Inglaterra, Espanha, o que é que temos a melhorar para dar o salto competitivo? Eu acho que o campeonato português tem um problema que não se vai resolver, que é a diferença entre os clubes. Ou seja, a classe média é muito pobre. Tens ali o Vitória e o Braga, mas para lá disso é tudo muito pobre. E isso não existe em mais campeonatos. Não existe em Espanha, não existe em Inglaterra, não existe na Alemanha, onde há muitos clubes grandes. E grandes não é necessariamente para lutar pelo título, mas grandes têm muitos adeptos, têm muito dinheiro, têm muita competitividade. Claro que os mais fortes são sempre os mais fortes, quanto a isso, nada a dizer. Mas voltamos ao mesmo. Como é que é? Tranquilo. Até ir buscar a mentalidade de há pouco. Nos Países Baixos, por exemplo, muitas vezes o Ajax, o PSV e o Feyenoord dão receita aos clubes mais pequenos ou fazem acordos com os clubes mais pequenos. Isso em Portugal não acontece. É sempre a ver quem pisa mais, a ver quem tira mais daqui e dali. E esta mentalidade muito individualista também impede que se pensem as coisas em conjunto e isso explica tudo. Depois, estou curioso para perceber a longo prazo como é que vai funcionar o enquadramento de Portugal nas provas europeias. Este ano tivemos o Benfica com uma prestação interessante. O Sporting também, se calhar não tão positiva quanto se pensava ao início com o Ruben Amorim. Agora, o Porto, o Braga acabaram por fazer pouquíssimos pontos na Liga Europa e acho que a tendência é um pouco essa, é ver mais a Bélgica que vem atrás do que... Sim, já fomos ultrapassados pela Holanda. Até porque, neste momento, os principais jogadores portugueses vão durar pouco no campeonato. Não é de agora, mas é a realidade. E por isso tu vais ter uma seleção forte, mas os clubes não vão ser tão fortes quanto isso. A nível de trabalho na formação dos clubes em Portugal, como é que vês? Portugal forma talento de forma incrível e não apenas focado numa posição. Tinhas os extremos há uns anos, parecia que só formava-se extremos. Do Sporting também. Exatamente, agora já tens muitos médios de topo, por exemplo, e não tens só 3 clubes a formar, já tens o Vitória que forma bem, o Braga que forma bem. Há mais soluções e mais clubes que apostam na formação. Até porque hoje em dia formar bem vale dinheiro e vale competitividade e por isso é indispensável para qualquer clube. Vamos ver que tipo de estratégia haverá por parte de cada clube. Por exemplo, o Sporting, ultimamente, tem ido um bocadinho pelo caminho que o Benfica já seguia. Vendeu o Mateus Fernandes logo, vendeu o Açugo logo. O Kenda, é verdade, vai ficar mais um ano, mas também foi já vendido. Vamos ver se o Sporting também não usa a formação quase numa política financeira e não numa política desportiva de enquadramento dos jogadores. Em relação ao Porto, eu acho que é fundamental manter o Rodrigo Mora para a próxima época, ainda mais sabendo como está o clube. O Benfica também lá está, teve diversos recordes de transferências com jogadores como o João Félix, há uns anos na altura o Renato Mas Sanches, a maior parte dos jogadores do Benfica não tem grande vida no clube. Não durou muito. O João Félix, é verdade, foi campeão, mas foi um tirinho e saiu logo. Agora vamos como o Renato Sanches também, já Sanches, o Renato antes. Silva nem jogou, por isso o Benfica também não consegue ter uma aposta muito firme, desportiva, nos jovens. Talvez o Porto até seja o que aposte mais a longo prazo, consiga manter os jogadores com mais alguns tempo. Jogadores, tens sim. O Diogo Costa, por exemplo. O Diogo Costa é um caso especial, sim, nesse sentido. Tiveste o Vitinho que foi campeão, mas também só ficou um ano e andou ali naqueles empréstimos duvidosos ao Wolverhampton e por aí fora. Agora vamos ver o que acontece com o Mora. Eu acho que pode ser importante ou pode ser decisivo para o Porto manter o Rodrigo Mora, tendo em conta que também está para renovar, creio. Cuidado individual. Vai renovar, mas supostamente a cláusula é de 75 e uma cláusula de 75 não é tão segura quanto isso hoje em dia. Sim. Como é que vês, por exemplo, temos uma excelente seleção, lá está, excelentes jogadores jovens, um equilíbrio entre experiência e juventude. O que é que achas que falta para conseguirmos dar o salto e ombrear com seleções que temos, se calhar, a mesma qualidade, olhando para a equipa, mas para conseguir disputar troféus? Para mim é claro, é ambição. Portugal encara sempre as competições numa perspectiva de baixo para cima. Vamos tentar fazer o melhor e nunca é uma perspectiva realmente confiante, de autoestima, de somos tão bons ou melhores do que os outros. Acho que no último europeu vimos tudo. O Fernando Gomes definiu as meias finais como objetivo. Nunca mais ninguém falou disso. O Ronaldo, inclusive, disse que
depois da eliminação, que estava tudo bem, perdemos com a França. Claro que a França é forte, não há como negar, mas não podes definir a partir do objetivo meias finais, depois não atinges o E objetivo dizer que está tudo bem. e não acontece nada, mantém-se o selecionador. Por mim, certo. Agora, então não assumam objetivos. Eu tenho clube, obviamente. Não gostas de revelar? Não, posso revelar, já vos digo a seguir. Mas em relação ao clube, eu gosto muito mais de futebol do que do meu clube, 100%. Ok. Não sinto nada nas transmissões. Claro que se estiver a ver um jogo em casa, prefiro que o meu clube ganhe do que perca. Isso aí Mas não é um fanatismo que te longe disso. impeça de ser imparcial. Prefiro o futebol, gosto de pensar o futebol. E aliás, quando tu estás tantos anos nisto, já é muito mais normal tu pensares, analisares, do que vibrares. Às vezes até gostava de vibrar mais, se quiseres. Já é o automático, se calhar. É um bocado automático. Tens Muito mais capacidade de análise. Sim, tens o chip virado para aí. Ok. És de clube? Eu sou do Sporting. Ok. Eu pensava, por acaso. Costumas ir mais ao Alvalade até do que à Luz, não é? É dividido. Ok. Ao Dragão é que é menos. O Dragão até, é menos, é mais depois longe. cá em baixo. Certo. Yeah. Top. Está feito.